Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês, minha gente? Vamos lá, minha gente. Você vai já estar com a sua Bíblia aí, eu espero que sim, tá? E nós vamos direto para a palavra, tá? Quinta-feira, dia 15, quarta semana da Páscoa, tá? E a liturgia da palavra de hoje é a leitura dos Atos dos Apóstolos, tá? Do capítulo 13, do do versículo do 3 ao 25, tá? Sempre vou ler a antífona, né? Porque é importante, eu acho. Ó Deus, quando saístes com o povo caminhando à sua frente, habitando no meio deles, a terra estremeceu e orvalhou o próprio céu. Aleluia. Salmos. Salmo 67, tá, minha gente? Depois, Deus caminha com seu povo, oferecendo-lhe condições de conquistar vida digna, e lhe promete um Salvador que é Jesus, sendo sensíveis à presença e à obra do Senhor em nossa vida pessoal e no mundo. Façamo-nos mensageiros do seu amor. Então tá, minha gente, eu espero que vocês ontem tenham deixado, eu deixei bem claro, né, que o Evangelho, ele é para todos, tá? Todos que têm o conhecimento da palavra, e o desejo de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, estiverem no caminho da santidade, né? Com certeza, Jesus Cristo, nosso Senhor, que está lá no céu reinando, vai mandar o Espírito Santo para que possa lhe capacitar, né? E eu estou numa jornada, minha gente, né? É o início de uma jornada, né? E sempre eu estou, como eu digo, aprendendo, porque a gente sempre está aprendendo. E a Bíblia, nunca você vai saber, porque a Bíblia é um código, ela é um enigma, e ela tem uma palavra sempre diferente para todos os momentos da sua vida, minha gente, tá? Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, que vive nas alturas, nas colinas, nas nuvens, que vive em tudo, que aquilo chamamos de criação, né? Aquilo que são o que, gente? O céu, a terra, tá? Os animais, tudo que é lindo e maravilhoso e perfeito, tá? E peçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador, Redentor, nosso amigo, e ao Espírito Santo de Deus que possa vir, através deste texto hoje, trazer uma palavra para você. E também para mim, com certeza, minha gente, tá? E lembrando, tudo que eu falo aqui não é para alguém específico, tá? Sempre eu vou falar coisas relacionadas ao tema, né? E uma coisa que foi deixado bem claro, que eu quero que também continue claro, é o que? O Espírito Santo, ele não vai vir para cá por um desejo pessoal, tá, gente? Então, isso que fique muito bem claro, tá? Por um desejo que não inclui outras pessoas, porque Jesus Cristo trabalha na unidade, tá? Jesus Cristo trabalha sempre como beneficiando aqueles que ele veio para ajudá-los, tá, minha gente? Veio para salvá-los. Os doentes, se não envolve os necessitados, os doentes, os que precisam, tá? Não tem função, não tem fundamento, né? Se fazer algum projeto que beneficie poucos, tá? Claro que há casos e casos, o Espírito Santo sempre vai se disponibilizar, tá? Para uma pessoa que às vezes é importante, né? Ou para uma comunidade. Claro que orando, a sua oração é sua arma, seu poder, tá? Então é claro que dentro do julgamento do Espírito Santo, da Trindade, tá, minha gente? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Vai existir um julgamento, sim, tá? Para quê? Para que façam alguma coisa a respeito, né? Então a única coisa que você pode fazer é orar. Você pode orar diretamente para Jesus Cristo, você pode orar para o santo da sua devoção. E aqui eu peço que a nossa Santa Virgem Mãe possa também trazer o seu amor, tá? A sua docilidade, tá, minha gente? Que eu preciso de docilidade, tá, gente? Eu acho. Que às vezes a gente tem que ser meio... A palavra não é fácil, minha gente, tá? Né? Como falamos ontem, a palavra não é fácil de falar. Haja, eu creio que
Para os padres deve ser pior ainda, tá? Porque eles não podem falar, né, tudo, né, que tá assim no evangelho, senão eles correm o povo da igreja, gente, tá? Eu acredito que tem que ser de uma forma muito, porque é possível, minha gente, falar o evangelho sem ofender, tá? Porém, Jesus Cristo, gente, né? Ninguém é Jesus Cristo para falar como, né? Jesus falava, né? Jesus era muito convicto e direto, muito honesto, né? E isso era muito mal interpretado, que isso fique claro, tá, minha gente? Só que se você segue Jesus Cristo, você vai com certeza também ser assim. Vai ter momentos que você precisa ser mais objetivo, ser mais enfático, tá, minha gente? Porque Jesus também era amor puro, era carinho, tá? Mas eu peço à Virgem Mãe, tá? Porque considero minha mãe, que ela possa sempre, sempre, sempre ser esta intermediária até nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela tinha um amor e tem até hoje muito grande. Não teve só pelo seu filho, tem por toda a humanidade, minha gente. Sempre aparecendo por todos os confins da terra, né? De várias formas para cada povo ali, para que realmente as pessoas se arrependam, que realmente as pessoas busquem compreender Jesus Cristo, seu Filho, e se convertam e sigam o caminho de Deus, da luz, da paz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa leitura seja abençoada, minha gente. Você sempre se mantém em oração enquanto a gente possa estar aqui, sem interferências exteriores, tá? Para que a palavra realmente possa chegar onde é necessário, onde precisa, que você possa ter ouvidos para ouvir aquilo que é necessário, que o Espírito Santo de Deus possa, tá? Abrir os seus olhos e os seus ouvidos e fechar mais a sua boca, você ficar em silêncio para você ouvir o que Deus tem para te falar, tá, minha gente? Leitura. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E, entretanto, na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com braço poderoso. E, durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território, por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias.
palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos para a explicação? Bora, minha gente, voltar de novo. Eu tive que parar de gravar, mas eu voltei, tá? Vamos voltar, vou voltar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós paramos nos Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 13, do 13 ao 25. Só ver se é isso mesmo, né, gente? Pela liturgia. Já falei pra vocês que eu faço pela liturgia, então é do 13 ao 25. Vou lá pra explicação. Tá, minha gente? Explicação. Eu já tinha falado, nessa época, havia cerca de 16 cidades com o nome de Antioquia. Por isso, Lucas acrescenta da Pisídia para especificar qual Antioquia. Qual que está em vista, de qual que estão ali falando. Essa Antioquia era a que ficava, tecnicamente, no lado frígio da fronteira entre a Frígia e a Pisídia. Gente, se você tiver dúvidas, você pega lá o seu Google, minha gente, tá? Porque, como eu falo para vocês aqui, eu gostaria de ter mais tempo para elaborar mais, assim, meus vídeos, vou colocar fotos, sabe? Mas, é como eu falei para vocês, esses detalhes não vão te converter. Esses detalhes são por pura curiosidade de acontecimentos, dos atos mesmo, do que acontecia naquela época, tá? O que vai te converter são as mensagens, tá? Aqui tá claro, né? Como eu já falei anteriormente, nos Atos, o Espírito Santo, o poder, né? Da Trindade, tá? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como Deus age através dos apóstolos, minha gente, né? E também, já falamos ontem, que apóstolo ninguém mais é e nunca mais será, tá? A não ser que que Deus nos avise, porque Deus avisa, né? Deus, ele pode tudo a qualquer momento, a qualquer hora. Nós temos que ter esse respeito, né? Ele faz o que ele quiser, ele mesmo diz que nós somos vermes, e isso é uma verdade. Então, ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser. Se ele quiser levantar algum apóstolo, ele vai avisar, porque ele sempre avisa antes. Ele sempre explica, ele sempre é transparente, né? Então, minha gente, este é um fato, tá? O poder do Espírito Santo, o poder da fé, falamos ontem também, né? Os apóstolos, eles tinham tanta fé, depois de Cristo ter ressuscitado, porque antes não, né? Antes era interesse mesmo, mas eles viam, né, Jesus Cristo fazendo milagres, né? Porém, não batia com aquilo que o evangelho deles na época, né, a lei mosaica, dizia, que prometia, né? E eles esperavam alguém que viesse pagar a conta de escravizar, porque o povo judeu era muito escravizado, então eles esperavam isso, né, minha gente? Alguém rico, alguém que tivesse poder econômico, mas Jesus veio para mostrar o reino dos céus, né? E para passar para o reino dos céus, ser salvo, você precisa seguir, obedecer às leis de Deus, né? E as leis de Deus, você já sabe de cor e salteado, né, minha gente? Você quer que eu fale também? Eu deixo aqui escrito, né? Bom, eu não vou deixar escrito não, você vai pesquisar no Google. Vamos para o capítulo 14 e 15. Que hoje tudo qualquer coisa, pesquisa no Google. A pessoa não quer ler mais nada, não quer saber mais nada, tá? Lembrando que você que vai na missa, a premissa é conhecer o Evangelho, tá, minha gente? Não esqueça disso. Nunca pense na sua vida que o conhecimento do Evangelho vai te fazer que aquela homilia que você vai ouvir não vai servir para você. Por mais que você conheça o Evangelho, tá? A palavra de Deus, a palavra que é exortada, a palavra que é falada pelo seu padre, pelo seu bom pastor, sempre vai transmitir algo, tá? Para aquele que é fiel, para aquele que crê, tá? Para isso,
Por isso Deus, nosso Senhor, tá, o comissionou como seu sacerdote, como bom pastor, porque ele tem esta autoridade, né, para poder falar, né, e ser e realmente rasgar o verbo, tá? E também ser, porque a educação, minha gente, ela tem um lado que é de amor e outro lado que você vai ser mais rígido, tá? Mas sempre temos que observar, né, com quem estamos lidando, que situação estamos vivendo. E a palavra, como eu falo para vocês aqui, por mais que eu tenha conhecimento do evangelho e estudo com vocês, eu jamais vou deixar de escutar uma palavra de um bom pastor, minha gente. Tá? Porque isso daí é uma graça que nós temos. A gente tem que ser simples, a gente tem que entender isso, a gente tem que ser humilde, a gente tem que aceitar isso, tá? Conhecer o evangelho não te dá poder para nada, tá? Só para sua salvação, que é intransferível e única, né? Então é isso, você tem que entender isso. Se você vai na missa e você não lê por fora, você não busca, você não quer saber, você acha que só que você sabe é o mais certo, você vai pro inferno. Desculpa eu dizer isso, tá, minha gente? Mas esta é a verdade, tá? Porque você não aplicar aquilo que está escrito e você não entender o que diz aqui, não adianta, minha gente, não adianta. E eu já disse a vocês, eu não sou perfeito, eu vou morrer tentando, mas eu vou morrer tentando. Tá, minha gente? É isso. Depois, vamos lá para o 16 ao 41. Falei do 14 ao 15? Do 14 ao 15, Paulo continuou sua estratégia padrão de visitar a sinagoga judaica, local do dia do Shabá. Ele foi convidado a trazer uma palavra de exortação. O que é a palavra de exortação? É que o padre faz, tá? Ele expõe os problemas da igreja, né? Na visão de pastor, tá? Porque ele é o pastor do seu rebanho. Aqui eu sempre digo que eu sempre vou falar na visão de paroquiana, tá? Assim como você pode fazer isso também. Tendo o conhecimento da palavra, é uma obrigação você vir e transmitir o evangelho, seja falado, seja transmitido pessoalmente, seja por grupos de oração, tá? Seja lá por qualquer meio, tá? E sempre, você nunca esqueça que toda honra e toda glória é de Jesus Cristo, tá? Toda honra e toda glória é de Jesus Cristo. Nada é seu. Nada é seu. Você vai morrer, não vai levar nada. Nada, nada, nada. Só o que você fez. A verdade é essa. Só o crer não adianta. Vamos lá. E tem mais. E esse fazer tem que ser por amor. Tá, minha gente? Não é diminuindo o ninguém. Sim? Jesus Cristo, ele elevava, ele servia os seus apóstolos. Jesus, o rei do mundo, o Deus, aquele que criou, o criador de tudo. Ele serviu os seus apóstolos, não foi uma vez só, tá, minha gente? Então, ele fez isso justamente para que nós entendamos, quanto maior a sua posição, maior o seu serviço. Nunca esqueça disso, quanto maior o seu conhecimento, maior a sua responsabilidade. Porque ter responsabilidade, minha gente, não é para qualquer um. Por isso que os discípulos fugiram de Jesus, né? Aqueles lá que acharam a palavra muito difícil. Mas, já falamos sobre isso também. Lá do 16 ao 41, essa palavra de exortação aqui que eu falei para vocês é isso. É falar desses aspectos, né? Que geralmente quem fala, nesse caso hoje em dia, são os sacerdotes de Jesus Cristo, né? E em grande parte pelo fato de não ter sido ainda levantada nessa cidade a oposição dos judeus incrédulos, tá? Depois lá no capítulo 13, do versículo 16 ao 41, esse é o primeiro discurso público de Paulo, como já tínhamos falado isso antes, e seu primeiro sermão missionário no livro dos Atos dos Apóstolos.
Depois, é a exposição mais longa de Paulo em uma sinagoga judaica e provavelmente representa um estilo de discurso que ele usou em muitas ocasiões semelhantes. Paulo contou a história de Israel para situar a vinda de Jesus Cristo numa perspectiva histórica. Ele deixou claro que a vinda de Jesus foi o cumprimento da promessa de Deus, como ficou confirmado por sua ressurreição. Já falamos muitas vezes disso aqui, minha gente. Deus é o Deus dos milagres, é aquele do Antigo Testamento, minha gente. É o mesmo. Você não pense que é outro. Porque Deus deu os poderes, ele comissionou Jesus, ele deu poder e deu glória, tá? E Jesus Cristo já disse, o Pai, eu vivo no Pai, o Pai vive em mim, né? Ou ao contrário, aqui não vai mudar a mensagem, como eu falei para vocês, você não precisa decorar nada, o que importa é que você entenda e você aplique, não esqueça disso. Depois, no 22 ou 23, conforme a sua promessa se refere a Salmos... Não é Salmos, não. Conforme a sua promessa, onde Deus prometeu, por intermédio do profeta Natã, que ele levantaria um descendente de Davi, cujo trono seria estabelecido para sempre. Tá, gente? Aqui tem uma nota, mas ela não é... Não vou falar na nota hoje, não. Nessa, não. Depois, minha gente, vamos para a leitura do dia. Depois só tem o 27. Vou falar. Embora os profetas fossem lidos nas sinagogas todos os dias do Shabá, os judeus em Jerusalém não reconheceram que essas palavras se cumpriram em Jesus. Pelo contrário, eles condenaram aquele que era sua única esperança. É o que eu falei para vocês, né, minha gente? É o ego. Você coloca suas perspectivas todas, expectativas, naquilo que você deseja, não no que Deus quer. Esse é o problema da humanidade, tá? E também das igrejas, tá? Eles têm uma pessoa, né? Lá, tanto os apóstolos de lá como as igrejas atuais, né? Todos esperam umas pessoas mudas, surdas e um zumbi, né, minha gente? Não pessoas que esperam Maria, como se fosse uma... Tem uma visão também de Maria errada, né? Até porque se Maria fosse uma pessoa assim, sem boca pra nada, sem vontade, sem coragem, né? Maria era uma pessoa de fé, de confiança, né? Temente a Deus, uma serva. Ela ia fazer qualquer coisa por Deus, tá? Até porque se não fosse assim, ela não conseguiria cumprir, tá? O que Deus lhe entregou nas mãos, né? Uma grande responsabilidade, sabendo, né, que ia sofrer. E mesmo assim, aguentou. Então, gente, nossa Santa Virgem Maria, não pense, tá? Que ela, ó a coragem, né? Ela pisa na cabeça da serpente. Você acha que é uma pessoa doce demais, frágil demais, quieta demais, fraca demais, ia conseguir isso, minha gente? Com certeza. Ela foi forte demais. Ela falou demais de Jesus Cristo, de Deus. A vida dela era essa, minha gente. Então vamos continuar. Vamos para a leitura do Evangelho do dia. Vamos para João, continuamos, né? Atos e João. Atos e João. Muda às vezes, né? Quando tem alguma data especial, né, gente? Aí muda a liturgia. Eu tô tentando continuar na mesma ordem, para que não fique tão... Porque a minha ideia, gente, aqui é leigos, tá? É falar de uma forma bem didática, bem simples, mas trazendo toda a verdade do Evangelho, né? E
Para quê? Para facilitar, né, o entendimento. Então, esse é o objetivo. E sempre vamos crescer cada vez mais e mais. Com certeza, você que me acompanha, você que está comigo, que acompanha na Bíblia, você vai ver. Você vai ver. E dê graças a Deus, tá? Não me agrade, não me diga obrigada, nada. Não, nunca, tá? Nunca, nunca, nada, nunca. Porque é só de Deus, toda a honra e toda a glória dele, minha gente. É tudo dele, é tudo pra ele. Nunca. Mas agora que eu digo pra vocês que se eu tivesse alguém que na época que eu gostaria de ter aprendido de uma forma bem didática, bem simples, hoje tem, né, minha gente? Hoje tem muitos, mas tem muitas pessoas que distorcem muito o evangelho, né? E você pode ter certeza que eu não vou distorcer o evangelho. É como eu falei pra você ora o Espírito Santo e peça a ele se eu estou fazendo o correto, se isso é o certo, se é verdadeiro, tá? Porque sempre vou trazer exemplos da minha vida, né? Enfim, continuemos. Evangelho, você vai pegar a sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 16 ao 20. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Falamos isso ontem, né? Impressionante. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E nem foi isso que eu falei, acho que foi falando mesmo com comentário, né? Eu fiz comentários. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Que coisa mais linda, minha gente do céu! Como alguém não se converteria escutando essas palavras, minha gente? Vamos então para a explicação. Gente, minha gente, povo de Deus, povo amado, povo querido de Deus, vocês entenderam? Esse é melhor mesmo. Jesus sempre avisa, ele sempre avisa, através, hoje em dia, de pessoas, né? Porque o Espírito Santo trabalha, né? Através de todos, né? Porque foi ele quem ficou. Isso está bem claro para nós. Ele quem ficou de cuidar, né? De babar aqui do povo humano, né? Da humanidade. Coitado do Espírito Santo, minha gente. Coitado. Dá até pena, minha gente, que... Sei bem também que ele vai para quem quer também, né, minha gente? Não sei. Tem coisa que a gente não sabe de tudo, que é tudo um mistério, tá? Uma coisa é certa. Deus nunca desiste. Porque o amor nunca desiste. O amor persiste. O amor crê. Porque se Deus crê na humanidade, que já é caída, e a gente que é a humanidade não crê em Deus, porque ele vem se mostrando desde sempre, minha gente, corre enquanto é tempo, como eu tô correndo, sempre eu corri. Essa luta não é de hoje, minha gente.
É desde sempre, desde a idade do meu filho, que completou 13 aninhos. Ai, meu Deus do céu. Se eu não tivesse sonhado as coisas que eu sonhei, eu teria, eu acho, não sei, que eu ia ser tão coração duro, porque tanta coisa ruim já aconteceu comigo, como muitos acontece, né? Para todos que são filhos de Nosso Senhor, sempre vai acontecer, vocês nunca esqueçam disso. Parece que os trem acontece assim, ó, você tá com tudo planejado, acontece os trem tudo, mas Deus impera. Sempre, nunca esqueça disso, sempre, tá? A vontade de Deus sempre é maior porque Deus é poderoso. E tem muita gente que tem medo, né? Engraçado, né? De falar do demônio, né? De falar de diabo, essas coisas assim. Eu não gosto, sinceramente, de falar dentro da minha casa, tá? Por quê? Não é que eu respeite ele. Na verdade, eu não gosto. Eu tenho asco até do nome. Agora, tem gente que não tem medo é de Deus. E é com isso que eu fico perplexa. Gente, eu morro de medo de Deus. Juro pra vocês. Se tem dia que eu termino esse evangelho aqui, vocês viram o horário que eu mandei ontem? Não tô reclamando não, eu faço isso com alegria, tá? Porque Deus me dá forças, eu tiro forças sei lá da onde que vem. Porque Ele me dá. Isso eu tenho certeza, é lógico, porque eu nunca conseguiria. Porque Ele sabe como eu amo e como a palavra dele é importante para todos. O apóstolo Paulo já disse que o evangelho é para todos, porque nem o povo judeu aceitou. Gente, só não vê quem tá cego mesmo, tá? Mas vamos para a palavra. Você precisa entender isso, minha gente. Se você tem mais medo do demônio do que de Deus, então você tá perdido mesmo, meu amigo. Tá? Busca a sua salvação urgente. Urgente. Se você que é católico tem mais medo do demônio do que a justiça do Senhor nosso Deus, você está enganado, tá? Pegue a sua Bíblia que você tem em casa e vá estudar. Não fica só na homilia, gente, porque é uma vez no domingo. Não, tem gente que vai só para bater ponto, tá? E não pega mais depois. Você não tá, você tá levando na brincadeira o negócio e não é para levar. Muitos pereceram por não ouvir, tá? Quando Deus avisava e avisava e avisava. Então vamos lá, tá? Do João. Vamos para João do versículo 13 também, não é? 13, do 16 ao 20. 13 do 16 ao 20. Pegou já a sua Bíblia aí pra gente acompanhar? Vamos lá então. João, com licença, do 13. É um do lado do outro, gente. João e Atos. Tá? João e Atos dos Apóstolos é um do lado do outro. Lavando os pés dos discípulos, se Deus nosso Senhor serviu, que já era rei e majestade. E você? Lava os pés do seu irmão? Lavaria? Né? Ou daquele que você não gosta? Porque este é o evangelho. Só tem mérito você amar aquele que você detesta, aquele que você não vai com a cara dele desde o início. Deus é crossfiteiro, eu já falei que Jesus é crossfiteiro, mas gente, ele gosta de um desafio pessoal. Eu me especializei em crossfit e vou dizer pra vocês, é um desafio. Vamos lá? Então tá, 13, 16, minha gente, vamos para o evangelho. Vocês podem achar que eu tô
não tô levando a sério, né? Mas eu brinco tudo porque precisa sim de alegria para transmitir, mas a palavra é uma verdade imutável, né? Jesus Cristo, ele te desafia no seu ponto que você, aonde você tem mais dificuldade. E a dificuldade da humanidade é o ego. É o ego no julgamento, né? Julgaram que Jesus Cristo ia vir de um jeito, se decepcionaram e acabaram com Jesus Cristo. O próprio povo dele, os irmãos dele, da terra dele. Deus foi bondoso, Deus avisou muito tempo antes. Mas o julgamento do povo esperava outro tipo de pessoa, né? E aí veio Jesus Cristo. Reflita. Reflita sobre isso. Tá, minha gente? Você espera o que Deus quer para você, você que é cristão, de verdade? Ou você quer aquilo que você quer que Deus te dê? Eu já falei para vocês. Deus não dá nada que não seja para o todo. Senão ele teria criado só Jesus Cristo. Não teria criado a humanidade, minha gente. Então, ó, vamos para o capítulo, para o 16, 13 e 16, tá, gente? Sobre Jesus como o enviado e também o que envia. Já falamos isso, tá? O enviado e o que envia. Deus enviou Jesus, comissionou com os seus poderes e o glorificou, tá? E só dele vem todo o restante e mais nada, tá, minha gente? Essa é uma verdade. Depois, no 18 ao 30, se quiser eu até vejo, explico de novo, mas você volte uns vídeos atrás que hoje eu não vou poder fazer isso, minha gente. Resumindo é isso, tá? Deus é quem manda em tudo, tá? Deus é quem manda em tudo. Você não consegue fazer o que... vem que eu quero ser profeta. Isso não existe, tá? Isso daí vem... Tem vários católicos místicos. Isso daí são dons, tá? Dons que uns nascem, outros adquirem, mas é para todos também. Basta você saber pedir e basta você saber orar, né? Você tem que ter uma vida de oração, de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer boas obras é uma série de coisas, tá, gente? É dedicação mesmo. Era como o povo judeu fazia. E hoje não existe mais isso, tá? Mas é tudo por falta de conhecimento que o povo pereceu e ainda perece aos dias atuais. Então, lá depois do 18 ao 30, nós vamos do 16 ao 20, né? Aqui seria uma introdução, né, do que fala. Então, diz o seguinte: a traição de Judas não é surpresa alguma para o leitor atento. João antecipou repetidamente esse ato de perfídia. Tá? É chocante que uma pessoa a quem Jesus escolheu como apóstolo viesse a traí-lo. Todavia, longe de indicar que Jesus tivesse cometido algum tipo de erro, a traição de Judas serviu de fato para que se cumprisse a Escritura. Como falamos anteriormente, minha gente, não falem mal de Judas. Primeira coisa quando alguém trai você, você fala, né? Judas. É um Judas. Minha gente, isso é o plano de Deus. Você tem que entender que você é um verme, tá? Eu sou um verme. Se Deus tem um plano, vamos supor, vou dar um exemplo, para facilitar a vida de todo mundo. Deus tem um plano para sua vida, para sua família, né? Porque Deus, a criação, o princípio das coisas, tá? É a criação, tá? É fecundidade, tá? Era que o mundo fosse habitado. Criou Deus as pessoas, tá, gente? Com certeza, né? Todos vão trabalhar de forma universal. Então, todos aqueles que buscam Jesus Cristo, né, e seguem o que
Nosso Senhor deixou escrito, né, para nós, que é a Bíblia, a Escritura Sagrada, vai servir de base forte. Para quê? Para que você possa ter a sua salvação, assim como diz na Bíblia, tá? Então, vamos supor que a minha família, vou dar o meu exemplo de vida, a minha vida, vou dar um exemplo, não é o meu exemplo de vida porque é um exemplo. Mas vamos supor, eu tenho meu filho, tenho meu marido, e nós frequentamos várias comunidades, ou igrejas, ou algo assim. Daí Jesus quer que que o meu filho, vamos supor, eu quero que ele seja um servo meu aí no futuro. No futuro, ele e mais alguns vão ajudar muita gente. Vamos supor que seja isso. Um exemplo. Ou de repente meu esposo, ou eu, tá? Meu esposo, ele vai ajudar muita gente na área dele. Vai ajudar muitos que vão entrar para trabalhar, muitos humildes. Porque Deus pensa nos humildes e nos necessitados. Vamos supor que para mim, ela vai trabalhar numa comunidade, vai trabalhar para os humildes, para os estados. Minha gente, meu filho tá pequeno ainda, tá? Mas vamos supor assim, se meu marido começa a dar PT, tá? Ou eu. Não quero Deus na minha vida, não vou seguir, não vou continuar nisso. Esse plano não vai acontecer. Não vai acontecer. A não ser que você tenha muita fé e creia, tá? Que o seu marido ou a sua esposa mude. Mas isso não depende de você. Você não tem como controlar isso. A única coisa que você pode fazer é pedir para Deus, tá? É a única coisa que você pode fazer é isso. Então, ele vai sim. E se essa pessoa assim mesmo não mudar, né? Você sendo fiel a Jesus Cristo, você não vai ficar com essa pessoa, porque essa pessoa ela vai te trair. De algum jeito. E se ela não segue Jesus Cristo, você também não vai seguir ela. Tá, minha gente? Por isso que tem que ter uma responsabilidade imensa em casar, tá? Porque casamento é um compromisso que você faz aqui e no céu, é um sacramento. Você faz uma promessa para Deus, aqui e lá. Então, você que está apaixonadinho, você tem que saber com quem você vai casar, tá? Não tem essa que não conhece, que conhece sim. Você consegue, porque você pode orar. Porque tudo posso naquele que me fortalece, não esqueça disso. A amizade, o problema é que as pessoas esquecem. É essa a verdade. Então, minha gente, Deus tinha um plano. Era começar pelo povo judeu, mas não deu. Ele vai puxar outro, os gentios. E aí, foi pelos confins da terra. A mesma coisa é na sua comunidade, no seu trabalho, tudo que envolve muitas pessoas, tá? Se uma líder é ruim, para Deus é um verme. Deus é justo. Quem não aceita ele não quer no caminho dele, porque vai atrapalhar os planos dele. Esse é um fato, minha gente. Então, tenham medo de Deus, tá? Se não for por amor, por temor mesmo, porque se tem medo do demônio, você devia ter medo era de Deus, tá? Quando você for falar alguma coisa, for pensar alguma coisa, for agir. Enfim, você tem que sempre pensar no bem da maioria quando você não quer errar com Deus. Guarde isso no seu coração. Tá, minha gente? Da maioria. Não da sua vontade, tá? Do seu desejo, tá? Isso é soberba. É uma característica do demônio, tá? E se você tem essa soberba, você está dando autoridade para o demônio. Você me desculpa falar, essa palavra é muito forte, tá? Não sei para quem serve, também não falo aqui para ninguém, porque eu não tenho... Eu já falei para vocês, minha gente, eu trago a palavra de Deus, tá? Se alguém se dói, precisa ir num psicólogo para melhorar a parte dessa carência aí, minha gente. Isso é muito sério, tá? Não é nem motivo para dar risada, não. É uma verdade. Você precisa se tratar, tá? Fazer uma pessoa que
estudou para isso, uma pessoa que é preparada para isso, que pode ajudar você. Além de Deus, tá? Porque Deus trabalha pelas pessoas, tá? E geralmente as pessoas que têm essa soberba, orgulho, inveja, avareza, é os, são as características dele, tá? Elas não se reconhecem com essas características, tá? Ainda mais pessoas que são de religião, né? Seja lá qual for, católico, protestante, da Assembleia, tá? Parece que quanto mais conhece a Bíblia, mais fica pior. E não é assim, tá? Quanto mais conhece, é mais que você tem que servir, mais que você tem que ser humilde. Você não pode deixar injustiças acontecerem, minha gente, nunca, tá? Senão você vai depois se resolver com Deus, porque você conhece o Evangelho, tá? E por isso que eu falo, é uma responsabilidade grande. E as pessoas não compreendem isso. Enfim, que sirva para alguma coisa este trecho. Então, minha gente, Judas, deixa de falar de Judas, pela madrugada. Judas foi parte, tá? Sem Judas ter feito isso, não teria como se cumprir a escritura do Antigo Testamento, minha gente. Não teria, tá? Isso era mais uma prova de Deus. Pense nisso, tá? Pense nisso. Se você acha que Judas foi pro inferno. Ele se arrependeu, porque ele se matou. Acho que de vergonha, né? Mas, se mataram. Bom, lá no 18, o plano divino, mais isso daqui. O plano divino trilhava o caminho certo. Essa seção também contém a primeira menção do discípulo a quem Jesus amava. Ele é frequentemente mencionado junto com Pedro na segunda metade do Evangelho de João. Depois lá no o plano divino trilhava o caminho certo. Vocês viram só? Depois lá no capítulo 18, a traição de Judas cumpriu a tipologia do Antigo Testamento. E Jesus cita o Salmo 41, versículo 9, que fala da rebelião de Absalão contra o rei Davi. A deslealdade de Judas não era nenhuma surpresa para o mestre. Comer o pão de alguém indicava comunhão íntima. Mesmo assim, Judas levantou o calcanhar contra Jesus, uma expressão idiomática hebraica que descreve uma traição. Agora já não vou dizer mais traição, eu vou dizer levantou o calcanhar. Ninguém vai entender, gente. Olha, aquele fulano lá levantou o calcanhar contra mim, gente. Se é filho de Cristo, com certeza vários já levantaram. Uma expressão idiomática hebraica que descreve a traição. Levantou contra mim. Não só os inimigos públicos de Jesus conspiravam contra ele, mas até mesmo os seus próprios discípulos não eram confiáveis nesse momento. Que tristeza, minha gente, o que Jesus sofreu. Solidão pura. Por isso que ele ia para Betânia, né, onde ele era amado de verdade. Depois lá no 19, a declaração de Jesus é uma das várias referências à sua onisciência. O que é onisciência, minha gente? Ele sabe de tudo e de todos, tá? Ao mesmo tempo. Ele é presente. Então ele nunca vai estar num lugar só. Eu sou, como em nota, ver a nota, já vimos, tá? Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 7, minha gente, eu não vou lembrar de todos, estou um pouco cansado, não vou lembrar mesmo, tá? Depois no 21,
E outra coisa aqui, ó, é a seguinte, esse eu sou aqui no versículo 19, ele denota provavelmente a divindade de Jesus. Por quê? Porque ele falou eu sou. Lembra que eu falei ontem pra vocês que eu peguei até o cachorro para dizer? Como que ele ia dizer tudo que ele ia fazer? Ele só disse eu sou. Para quem fosse esperto, inteligente, percebesse que depois no evangelho ele falaria todas essas 7. Ele se autodenominava. Eu sou o filho do homem, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois, minha gente, no 23, a referência a um dos discípulos. Ai, acabou já, acabou. Passei, já cheguei no 21. Tá, eu vou agora finalizar. Eu acho que eu não finalizei o outro, minha gente. Mas eu vou finalizar. Para que vocês gravassem, né? Sempre tem aquela partezinha do gravar. Mas assim, para gravar de um texto e do outro, né? Do primeiro texto, nós vemos que dos Atos dos Apóstolos, né? A chegada a Antioquia, né? Da Pisídia, Paulo e Barnabé, né? Paulo e Barnabé chegam a Antioquia e aí são convidados, né? Para exortar o Paulo, né? Depois da pregação, sucesso inicial, né? Paulo com grande ousadia fala sobre o cumprimento da promessa, corajoso, né, minha gente? Sentiu ali o Espírito Santo de Deus. E aí falou, né, que o que ninguém via, né, que estava nas escrituras, o mais importante, né? E do cumprimento da promessa de Deus a Abraão, né? Que o Messias vinha da linhagem de Abraão, do povo, né? Prometido a Abraão por Deus, né? Que deste povo sairia o Messias, né? E ele fala sobre o cumprimento desta promessa através de Jesus e o perdão dos pecados que é oferecido a todos que acreditam nisso. Todo aquele que acredita nisso. Não é só acreditar nisso não, minha gente. É também tudo que já falamos aqui, né? Porque dá pra, como eu falei, trazer o evangelho aqui, tem gente que só crê na palavra que está na Bíblia, né? Mas a palavra que está na Bíblia não tá falando. E os irmãos protestantes vão me perdoar, tá? Que eu gosto muito de vocês. Mas na Bíblia fala das obras, tá? Das obras. Não é só crer em Jesus. É necessário as boas obras feitas por amor a Jesus. E isso vai te salvar. Tá? Assim você pode encontrar Jesus. É o que ele fala. E o que ele fala, ele cumpre, né? Lendo, a gente pode perceber bem isso nos Atos, né? Toda a Bíblia. Mas nos Atos, também deixa bem claro por causa dos apóstolos, né, minha gente? Depois, resistência, né, dos judeus. No entanto, alguns judeus inflexíveis e invejosos resistem à mensagem de Paulo. E Barnabé acusando-os de perverter a palavra de Deus. E é verdade. Muitos fazem isso até hoje. Depois, rejeição e volta aos gentios. Diante da rejeição dos judeus, Paulo e Barnabé, com grande firmeza, declaram que se voltarão para os gentios, pois a palavra de Deus deve ser pregada primeiro aos judeus, mas se esses a rejeitam, Deus enviará o Espírito Santo para pregar aos gentios. Tá? Isso daqui falamos muito, tá? E a importância, principalmente aqui a passagem mais importante, por que esta passagem é importante? Porque nos mostra como a igreja, desde os primórdios, desde a igreja, no início, né? Como já falamos tanto aqui, de como iniciou a igreja, tá? Se expandiu para além dos limites de Israel, alcançando povos de diferentes culturas e origens, até hoje, minha gente. Em resumo, Atos 13, do 13 ao 25, revela a coragem de Paulo e Barnabé em anunciar o evangelho. O seu sucesso inicial com muitos judeus e gregos puros, a resistência por parte de judeus inflexíveis e finalmente a sua decisão de dirigir-se aos gentios. Este trecho é um exemplo da expansão da fé cristã
e da importância da sua mensagem universal. Vamos então agora, para finalizar com o texto, outro texto final de João, como eu não tinha falado antes, né? Então, o que mais assim a gente conseguiu perceber no Evangelho de João, que Jesus ensina sobre humildade e serviço. Humildade. Ele lava os pés dos discípulos, um gesto de humildade. E depois declara que o servo não é maior que o seu senhor. Essa é uma mensagem fundamental para a vida cristã, incentivando a servir uns aos outros com amor e a receber aqueles que são enviados por Jesus, e não ficar criticando, apontando o dedo, se achando um fariseu, né? Porque é um fariseu isso daí. Um perdão da palavra, né? O que mais vemos é muito isso, em todas as igrejas, não só da católica. Hoje eu estou assim, com essa camiseta assim, gosto, porque eu já disse pra você, sou fã. Sou devota, a gente não fala fã, a gente fala devota, né? A gente fala devota, mas eu sou fã. Sou devota do São Paulo, né? Ele foi incrível, né? Como ele foi incrível. E também Lucas, né? Que foi fiel, né? Fiel. Todo mundo queria ter um Lucas na sua vida, minha gente. Né? Com certeza. E Lucas também. Lucas era médico, minha gente. Cuidou dele. Se não fosse Lucas, ele tinha morrido sozinho, minha gente. Ele sofreu solidão por muito tempo. Por muito tempo. Porque a vida dessas pessoas, dos apóstolos, era muito solitária. Assim como a dos sacerdotes hoje em dia, minha gente. Hoje em dia não é diferente, né? É diferente. Mas não deixa de ter essa solidão, né? Porque não dá pra confiar em ninguém. Por quê? Porque não dá, minha gente. Não dá, porque todo mundo é uma raposa. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa de confiança, graças a Deus. Né? Eu sou uma pessoa leal. Até porque Jesus era leal. E eu, com certeza, eu quero as características de Jesus pra mim. E é uma luta constante, né? Sempre vai ser. Esse nunca foi um aspecto ruim pra mim. Sempre fui leal, né? A Deus, nosso Senhor. Quem não é leal comigo também não sou, não. Não sou leal, não. Nem falo, nem ando com essa pessoa, né? Por isso que sempre também sou uma pessoa bem na minha. Sou uma pessoa muito na minha. Mas também não... Eu sou uma pessoa tranquilaça. Mas eu não gosto de injustiça, tá, minha gente? Não gosto. Me veio virada no giraia é ver uma injustiça. Bom, depois... elaboração, minha gente, do texto todo aqui, os temas, humildade e serviço, o servo e o Senhor, tá? A verdadeira grandeza está na disposição do servir, tá? Do servir. Nunca se meta no trabalho dos outros. Nunca se meta onde você não foi chamado. Nunca lembre disso. Nunca se esqueça disso. Tá? A não ser que seja para um bem de todos, né? Da maioria. Aí você pode falar, sim. Agora, se meter na vida dos outros, no trabalho dos outros, tá errado, tá, minha gente? Que isso fique bem claro, tá? Quando você combina algo com outra pessoa, cumpra a sua parte. Se a outra pessoa vai cumprir, o problema é dela, tá? Você cumpra com a sua. O que importa é isso. E não fique pensando, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Deus está no comando. Deus está no comando, tá? E Deus é perfeito em todas as suas ações. Nunca esqueça disso. Receber o enviado. Jesus enfatiza a importância de receber aqueles que são enviados por Ele. Quem recebe o enviado de Jesus, recebe o próprio Jesus, minha gente do céu. E quem recebe Jesus, recebe o Pai. Então você pense também nisso um pouco.
se você aceita todo aquele que chega na igreja. Porque a igreja é a casa do Pai. Tá bom, minha gente? Reflita. Ações concretas. A prática de lavar os pés uns dos outros ou de ajudar os necessitados é um exemplo de como podemos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Seja humilde. A humildade é a característica totalmente oposta da vaidade e do orgulho. Tá, gente? Seja humilde. Humildade, minha gente, não é você andar igual um trapo velho, não. Mas é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Numa situação difícil. É isso. É amar o outro. Não julgar o outro. Se ele está numa situação, ou vive no mundo, ou vive mas em uma hora caiu na ficha dele que ele tinha que ir na igreja, você vai pecar gravemente contra Deus, se você não aceitar este irmão. Pense profundamente nisso, porque Deus vai te castigar, meu irmão. Deus é justo, porque Deus castiga também. Na verdade, não é nem Deus que castiga, né? Você colhe o que planta, porque você não vai ser recebido nos céus. Isso é tão claro, né? Só não vou dizer que é como a luz do dia, porque tá noite agora. Mas isso é lógico, é óbvio. Como eu já falei pra vocês, eu só acredito em coisas que são óbvias e lógicas. Se você não aceita o irmão que chega na sua igreja, você não vai ser aceito na igreja, tá? Que Jesus Cristo vive, que é nas alturas, no reino dos céus. Isso é certo, tá? Amor e paz. Ao servir uns aos outros com amor, com paciência, tá? Lembrando sempre o que é o mais importante para todos. Tá, minha gente? Sem se incomodar com pequenas coisas, tá? Servir por amor a Jesus Cristo. Ele foi Deus, ele foi rei, ele é rei. E lavou os pés dos apóstolos. E o que nós somos? Vermes. Nunca esqueçam disso. Eu nunca mais vou esquecer, minha gente do céu. Tá? Meu animal ali, ó, né? Nunca mais vou esquecer disso, minha gente. Tá? Amor e paz, nunca esqueça disso. Ao servir uns aos outros, podemos contribuir para a construção de um mundo mais justo, inclusivo e compassivo. Isso é o que a Igreja Católica fala, meu irmão. É o que está na Bíblia. Não faz sentido para você, você que não é católico, e você que é católico e não aplica isso que está aqui na Bíblia. Tá? Porque isso aqui que eu estou falando é da nossa igreja, gente. É a liturgia da nossa igreja. Essas outras partes, curiosidades aqui, muita coisa aqui é da própria época judaica, né? Dos atos que aconteceram naquela época. No Antigo Testamento, né? Então, minha gente, hoje a palavra é essa. Se você não servir aquele irmão que chega na igreja, você não vai ser recebido na igreja de Deus, que fica lá nas alturas, no céu, onde Deus reina e vive. Tá? E se ao servir uns aos outros com amor, né? Esta é a verdadeira lei de Deus, né? Você vai contribuir para este Éden, né? Se fosse fácil o evangelho, como eu já falei, se fosse fácil o evangelho, o mundo já seria um Éden. Mas ninguém quer. Oremos. Oremos pelos hospitais. Oremos por aqueles irmãos que estão no purgatório e que ninguém ora. Tá? Por aqueles, não por aqueles que vão lá, seus parentes, né? Ah, vai orar pelo irmão que faleceu. Tá certo, ele tem que ir. Mas vá lá para orar por aqueles que ninguém ora. Você não precisa dizer o nome. Basta você sentir no seu coração e pedir. Tá, minha gente?
na missa da luz, acenda uma vela, peça por aqueles todos, peça pelo mundo, pelos perdidos, pelos viciados, pelos drogados, pelos doentes, pelos enganados, né? E tenha mais medo de Deus do que o demônio, viu? Essa é a principal dica da leitura de hoje. Gente, o evangelho realmente não é fácil, tá? Mas a culpa não é minha. Pelo amor de Deus, minha gente. Eu falo pelo amor de Deus porque é brincando, tá? Deus conhece meu coração. Deus sabe o quanto que eu amo Ele, quanto que eu não vivo sem Ele, tá? Se eu pudesse, minha gente, eu pegava meu cabelo, gente, olha lá. Com certeza muitas pessoas são assim. Glória a Deus. Glória a Deus que está nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus para aqueles que amam a Deus. Que vocês que amam a Deus não desanimem nunca. Nunca percam a sua fé. Nem sua humildade ou coragem. Não pensem que Paulo aqui não estava cheio de medo, mas foi igual. Porque ele sabia, ele conhecia, ele tinha responsabilidade social. Ele sabia, porque ele era inteligente, ele pensava e ele fez o que Deus queria, o plano de Deus. Tá, minha gente? A paz de Cristo e o amor de Maria. Um grande beijo para vocês. Shalom. Até amanhã com a graça de Deus.